Bom dia, meus irmãos. Bom dia, amados e amadas do Pai Celestial. Amém? Diga assim comigo: os céus estão abertos. Olha na janelinha ali, veja esse céu azul e diga comigo: os céus estão abertos. Aleluia, glória a Deus. Você sabe que nós temos já falado alguns domingos aqui, temos orado, a gente fez um estudo sobre oração. Deus, Ele tem ouvido as nossas orações, respondido as nossas orações, né? E a gente está muito feliz de anunciar que domingo que vem será a nossa última celebração nessa localização. Você já pensou isso? Que coisa boa, né? E a partir do dia 24 de agosto, nós já estaremos nos reunindo no nosso novo local, que será na escola, né? Como vocês já ouviram na semana passada, nas outras semanas, a gente tem falado que existe uma mudança que Deus está nos levando. Deus já está preparando o nosso terreno, né? O terreno da igreja já está ali preparado. Logo, logo nós iremos começar a edificar a nossa casa ali. E o nosso próximo projeto para 2026, como vocês já sabem também, é o nosso orfanato, né? Isso já está chegando, isso já está, né, na esquina para se tornar realidade. E eu sei que o Espírito Santo já está queimando alguns corações aqui. Eu sei que existem algumas pessoas que têm palavras bem específicas sobre isso. E lembrem-se de uma coisa: tudo que Deus faz na terra, Ele não faz através de um raio que cai, né, ou algo, às vezes a gente fica esperando algo mirabolante. Mas coloca a mão no seu coração e diga assim: Ele faz através de mim. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz através da igreja. Ele faz através de pessoas, de homens e mulheres que se dispõem. Amém, meus irmãos? Então nós estamos vivendo dias grandes, dias maravilhosos sobre a terra. Então, como nós falamos na semana passada, neste próximo momento, nós estaremos nos reunindo ali na escola, um local onde nós não pagaremos aluguel durante alguns meses. Isso vai ser uma bênção para que nós possamos colocar a nossa energia nesse terreno, né, nessa edificação, para que os projetos de Deus possam avançar, para que a igreja... Então nós vamos perceber que nos próximos meses nós teremos um grande avanço da igreja. Você está pronto para isso? Vai ter um grande avanço, né, em todos os sentidos. Muitas famílias vão chegar, muitas pessoas vão chegar, a gente vai ter um aumento numérico na igreja, e nós também teremos um aumento na sua vida. Você vai perceber na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, você vai começar a prosperar, você vai começar a multiplicar. Aquilo que antes era esterilidade, aquilo que antes estava seco, vai começar a frutificar, vai começar a brotar na sua vida, amém? Vai começar a ter restauração de família, você vai começar a receber notícias sobrenaturais, né, que você vai falar: nossa, como que isso aconteceu? São milagres de Deus, milagres da parte de Deus, são evidências do nosso Pai Celestial, através da sua igreja aqui na terra, amém? Então diga assim comigo: os céus estão abertos. Então Deus, Ele preparou para a sua igreja uma cidade santa. Deus, Ele preparou para a sua igreja uma morada celestial. Deus, Ele preparou para a sua igreja um lugar onde Ele poderá em plenitude se relacionar eternamente. Este lugar se chama Sião. Diga comigo: Sião. Diga comigo: Nova Jerusalém. Diga comigo: cidade celestial. E agora diga assim comigo: isso já é uma realidade. Eu e você precisamos entender que Deus, Ele estabelece as coisas na verdade. Deus, Ele estabelece tudo através de sua palavra. Deus, Ele não estabelece as coisas da mesma maneira que na terceira dimensão as coisas acontecem. Às vezes as pessoas olham e falam assim: vamos lá ver minha casa? Você chega lá e só vê um terreno. Tá, cadê a casa? Está aqui? Não estou vendo, está aqui. Mas aqui só tem grama, está aqui. Nós que somos da fé na palavra de Deus, não vivemos por vista, mas vivemos pela fé na promessa que Deus nos entregou em Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Por isso que nós não esmorecemos, por isso que nós não somos guiados pelas coisas terrenas e materiais. Então, na visão de João, no Apocalipse,
nós vemos a imagem de Sião que ele enxergou. Vamos ler esse texto em Apocalipse 21. Este hoje será o nosso texto base dessa celebração. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Ele diz assim: e vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Diga comigo, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Diga comigo, as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Repita comigo: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Diga comigo, fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Diga comigo, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva, da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa verdade, glória a Deus por essa promessa. Então eu e você, assim como diz no livro de Hebreus, recebemos um reino inabalável, recebemos uma promessa, recebemos uma verdade. E eu e você precisamos entender que a palavra de Deus, ela está no campo da eternidade. Nós já temos falado isso aqui por muitas vezes na igreja. Quem aqui já é da Domo há alguns meses já tem ouvido isso, você está craque de saber. Nós falamos sobre a terceira e a quarta dimensão. A terceira dimensão é um lugar terreno, é um lugar material, é um lugar onde o ser humano pode viver. Mas a quarta dimensão é um lugar celestial, é um lugar espiritual, é um lugar eterno, é um lugar onde nós temos acesso às coisas de Deus, às coisas que são do alto. Então Paulo, ele nos diz em Colossenses: busquem, vocês que são ressurretos, quantos ressurretos temos aqui? Vocês que são ressurretos, busquem as coisas do alto, para que possam pensar nas coisas do alto. Então nós buscamos as coisas da quarta dimensão, para que possamos pensar nas coisas da quarta dimensão. E por que o nosso Pai quer que a nossa mente, que a nossa visão, que o nosso coração, mesmo que ainda vivamos na terceira dimensão, que o nosso coração, a nossa mente esteja na quarta dimensão? Por quê? Por que Ele quer isso? Vamos descobrir esse mistério hoje? Porque o desejo do nosso Pai é que o céu desça. É que o céu desça. Quando João enxerga esta visão, ele viu os céus abertos. Diga comigo, céus abertos. Quando João viu essa visão da cidade santa, da nova Jerusalém, ele viu que a cidade descia. Diga comigo, a cidade descendo. Então perceba que não somos nós que subimos, mas é o céu que invade a terra. É o céu que invade a terra. É a quarta dimensão que invade a terceira dimensão. É a saúde de Cristo que invade o seu corpo físico. É a vida de Deus que invade a sua vida. É o amor de Deus que invade o seu casamento. É a unidade que invade aonde existe desunidade. Quem aqui está entendendo?
a realidade daquilo que já é na eternidade e invade aquilo que é no terreno. Então Hebreus 12, 28, ele diz: vocês, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Abra suas duas mãos comigo, diga assim comigo: eu recebo deste reino inabalável. Agora abre de novo as suas mãos e diga uma palavra mais forte, diga assim comigo: eu retenho este reino inabalável. Então nós seguramos e nós pegamos, lambano, diga comigo, lambano. Nós recebemos, essa palavra no grego, receber, lambano, é você receber e segurar, é você se apegar, é você tomar posse. Nós tomamos posse dessa palavra. Então, para nós que tomamos posse dessa palavra, sirvamos a Deus de modo agradável. Existe uma maneira de viver na terceira dimensão. Existe uma maneira de viver aqui na terra. Existe uma maneira agradável. Existe uma maneira que é com reverência, com temor. Eu trouxe um quadro aqui para nós entendermos. Não sei se a gente conseguiu trabalhar nele, mas aqui nós vemos, conseguimos. Olha só que bênção. Nós conseguimos entender que aqui na terra, na terceira dimensão, nós olhamos para a história da humanidade como em uma linha reta. Nós olhamos para a história da humanidade como o ano zero, né? E a gente tende a ter essa visão da cronologia, dos eventos históricos, dos impérios, daquilo que nós aprendemos na nossa escola. Então a gente tende a visualizar um passado, né? Um futuro, aquilo que estará para acontecer, e nós, então, hoje estamos vivendo neste presente, nesta era. Estamos vivendo hoje, né, no ano 2025. Então, a nossa mente humana, ela quer calcular as coisas, ela quer visualizar as coisas, ela quer se comportar de uma maneira terrena. E quando nós olhamos dessa maneira, nós tendemos a olhar, poxa, então existe algo no meu passado, existe algo no meu futuro, né? Então, o meu passado me assombra, o meu passado me traz traumas, o meu passado me traz experiências. Então, o resultado de quem eu sou hoje, eu estou falando, claro que numa visão caída, tá? Que não é isso que nós cremos, né? O resultado de quem eu sou hoje é tudo aquilo que eu vivi, e aquilo que eu decidir hoje vai determinar aquilo que eu vou viver no meu futuro, né? Ou aquilo que eu vou viver no meu futuro até mesmo está atrelado com o meu passado. Então, no mundo terreno, na terceira dimensão, a gente olha com essa perspectiva. E daí algumas pessoas olham e dizem assim: a minha vida não tem mais jeito. O meu corpo físico não tem mais jeito, porque lá atrás eu plantei. Não é? O meu casamento não tem mais jeito, porque lá atrás eu plantei. A minha vida profissional não tem mais jeito, porque lá atrás eu fracassei. Então, de uma maneira, na terceira dimensão, de uma maneira terrena, nós tendemos a ter essa visão pessimista sobre as coisas. E até mesmo quando temos uma visão otimista, essa visão otimista não está baseado na verdade, mas está baseado no nosso esforço. Ah não, então tudo aquilo que eu conquistei, eu consegui fazer um pé de meia bom, então o meu futuro pelo menos vai ser bom. Se der tudo errado no governo brasileiro, pelo menos eu tenho uma reservinha. Então a gente tende a olhar para as coisas dessa maneira. Só que não é dessa maneira que o nosso Pai Celestial quer que nós vivamos aqui na terra. Por quê? Pode colocar a próxima figura. Porque Ele está na eternidade, Ele é o alfa e o ômega. E a eternidade, ela funciona como num círculo. Você consegue ver início e fim aqui nesse círculo? Tem início e fim? Não existe início e fim. Você consegue determinar uma linha cronológica na eternidade? Sim ou não? Óbvio que não. Por isso que Deus, Ele é. Deus, Ele não existe, Deus, Ele é. Ele simplesmente é. Ele não teve um início. Deus não teve um começo. Ele é. Ele é. Então, quando nós entendemos que o nosso Deus, Ele está na eternidade, no campo da eternidade, Ele quer que eu e você possamos enxergar a eternidade. Deus, Ele quer que a nossa mente esteja na eternidade. Porque se a nossa mente estiver nessa linha de passado e futuro, nós iremos viver de acordo com aquilo que a terceira dimensão nos empurra para viver. Mas os filhos e filhas de Deus
podem viver na eternidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus morreu por você e ressuscitou por você. Você sabia que Jesus ele morreu para pagar pelo teu pecado, mas ele ressuscitou para te dar a vida? Para te dar a vida? Você acha que a vida eterna vai começar só lá no céu? Ela já começou. Diga assim comigo: a eternidade é agora. Diga comigo: Sião, agora. Diga comigo: Nova Jerusalém, agora. Então, de alguma maneira, os homens, os grandes homens da fé no passado enxergaram isso. Nós temos Abraão, nós temos Davi, nós temos homens de Deus que olharam pela fé, que conseguiram enxergar na eternidade algo. E quando eles tiveram essas visões, sabe o que eles fizeram? Parado é que não ficaram. Quando eu e você enxergamos a eternidade, nós entendemos que temos uma responsabilidade na terceira dimensão. A responsabilidade na terceira dimensão não é do governo brasileiro. A responsabilidade da terceira dimensão não é com a polícia. A responsabilidade da terceira dimensão não é com outras pessoas, é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu já brinquei na semana passada que a gente vai abrir o orfanato e o orfanato vai falir porque não vai ter criança no orfanato. Porque toda a igreja vai adotar as crianças que vão estar nesse orfanato. E essas crianças vão para as famílias aqui, você, né? Então a eternidade, ela se comporta de maneira diferente. A eternidade, ela está fora da realidade terrena. A eternidade não está se importando com bomba para cá, bomba para lá. Esses discursos, sabe, a economia desceu, subiu, essas coisas não nos afetam. A malignidade, ela não dirige quem nós somos. A mentira não dirige quem nós somos. Mas o que dirige é a eternidade. Por isso temos que compreender que já está feito na eternidade. Nós acabamos de ler no Apocalipse ali que ele diz: já está feito, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega. Por que ele faz essa declaração? Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega. Porque ele está falando de uma perspectiva da eternidade. Ele não está falando de uma perspectiva terrena, ele está falando de uma perspectiva eterna. E na perspectiva eterna, diga comigo, tudo já está feito. Então a igreja pode viver em satisfação porque Jesus já realizou. Jesus já fez. Jesus já morreu. Jesus já ressuscitou. Só que a fé, meu irmão, a fé, ela é no quê? A nossa fé, ela é na cruz. A nossa fé, ela é no túmulo vazio. A nossa fé, ela é na palavra. Para que a gente consiga entender um pouquinho, assim, né? Que eu sei que a sua mente está querendo ir para a terceira. Eu sei que ela está querendo ir, né? Porque é difícil a gente conseguir compreender a eternidade. Então, Jesus, ele veio ali, naquele marco. Ele teve que encarnar para a gente poder entender. Jesus encarnou para a gente poder entender. Tudo bem, então para que fique fácil na sua mente. Há 2025 anos atrás, Jesus veio e morreu. Você consegue ver isso, certo? Então a sua fé não está no futuro. A sua fé está no passado. Por que a nossa fé está no passado? Porque Jesus já fez. Jesus, tudo está feito. Ele já morreu, ele já ressuscitou e ele não vai fazer isso de novo. Não tem necessidade de mais uma morte. Não tem necessidade de mais uma ressurreição. Amém? Então Jesus, ele já levou sobre si as suas enfermidades e as suas dores. Jesus, ele já proveu. Ele já morreu. Então, a nossa fé está na cruz e no túmulo vazio. Amém? Então, eu e você podemos andar em satisfação. O que é satisfação? É paz. Diga comigo, paz. Eu e você podemos ter a paz que excede todo o entendimento porque temos fé na palavra. Porque temos fé na palavra. Agora diga comigo, esperança. Se você quer
né, ter a sua mente aí na terceira dimensão para conseguir imaginar. Então a gente está falando sobre o dia, né? O dia do Senhor, o dia da glória, né? O dia. Então a gente está falando sobre futuro. Então faça assim comigo, a esperança é para o futuro. Então olha só, a fé, passado, esperança, futuro. Por que a esperança está no futuro? Porque a esperança é aquilo que nós esperamos. E o que nós esperamos? Nós esperamos para o dia que essa visão aqui de João vai se cumprir. Novos céus, nova terra, a nova Jerusalém descendo, já não haverá mais choro, já não haverá mais morte. Amém, meus irmãos? E nós podemos ter esperança. E o que a esperança produz? Diga assim comigo, alegria. A fé não pode te dar alegria. A fé na palavra, ela produz paz, mas ela não produz alegria. O que produz alegria? Esperança. O que produz um novo ânimo? Esperança. O que produz coragem? Quem é que tem coragem? Por que Josué e Caleb tinham coragem? Por que eles eram fortes e corajosos? Porque eles tinham esperança que eles entrariam na terra prometida. Quantos estão conseguindo entender a figura aqui? Então eu e você precisamos entender que a nossa fé na palavra, ela é extremamente necessária, porque ela nos traz paz, ela nos traz certeza, ela nos traz convicção. Só que eu e você precisamos cultivar a esperança. Eu e você precisamos olhar para a eternidade. Eu e você precisamos colocar a nossa mente, a buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, porque isso vai nos dar alegria. Isso vai nos dar coragem. Coragem para quê, meu irmão? Para pisar na terra, para avançar, para trazer à terceira dimensão aquilo que está na quarta dimensão, para trazer à realidade aquilo que já é no céu. João diz, eu olhei e vi o céu descendo, vi a cidade descendo. Então a satisfação traz propósito na terra, e a esperança traz alegria, traz ânimo, traz força. Então vamos lá, olha só, a promessa de Sião, a promessa da Nova Jerusalém, começou com quem? Lá em Abraão. Na verdade, se a gente for ver mesmo, começou lá em Adão e Eva. Mas Abraão, como o pai da fé, como homem e mulher que marcaram o momento em que Deus trouxe uma palavra à humanidade, nós podemos ver em Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 12, que diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, olha só, linguagem, pela fé no que? Na palavra. Então Abraão ele tinha fé na palavra, mesmo antes de Jesus vir. Por quê? Porque estamos falando sobre eternidade. Jesus vinha só depois, e Abraão já tinha fé na palavra. Forte. Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele de uma mesma promessa. Porque Abraão, olha só o que Abraão aguardava. Abraão, diga comigo, aguardava. Meu querido, aguardar é esperar. Aguardar é ter esperança. Você aguarda por algo que você espera. Se ele estava aguardando, é porque ele sabia que iria acontecer. É porque ele sabia que ele iria receber. Olha só, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Da onde veio esse poder? Da onde veio esse poder? De Sião, da cidade celestial de Deus. Porque Abraão aguardou, Sara recebeu o poder para engravidar. Você quer que coisas aconteçam na terceira dimensão que são milagres? Você precisa começar a olhar para a eternidade.
Você precisa começar a olhar para Sião. O que já tem em Sião que não tem aqui? O que já tem em Sião que não tem aqui? Se você conseguir olhar se você conseguir ter uma visão do que tem em Sião, isso é teu. Você manifesta aqui na terra. Então Sara, já sendo idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito Ele é fiel na sua palavra. Por isso, também, de um só homem praticamente morto. Olha só que engraçado. A Bíblia considerando, tem outras passagens que diz idoso, né? Já sendo idoso. Essa tradução olha só que engraçado, né? Considerando Abraão, poxa, o cara quase morto. Uau, que bênção, gente. Que bênção. Pare de olhar para você e achar que você está morto. Pare de olhar para você e dizer, não, os meus dias de glória já passaram. Agora eu estou na aposentadoria. Senhores e senhoras aqui presentes, parem de dizer que o seu tempo acabou. Não acabou, não. Tem muita coisa para fazer aqui. Tem muito céu para ser trazido daqui na terra. Tem muitas almas para a gente conquistar. Meu Deus do céu. Um homem praticamente morto. Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Avançando lá no versículo 13 e 16 diz assim: todos estes morreram na fé. Todos estes morreram na fé e não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. O que eu falei que a esperança produz? Alegria. Que não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra diz. A esperança produz alegria. Você quer ter uma vida alegre? Meu irmão, escute o que eu estou te falando. A viagem internacional não vai te fazer alegre. Você comprar uma lancha não vai te fazer alegre. Você ter mais currículos, mais subir profissionalmente, mais status, isso não irá te fazer alegre. Nem mesmo ter um casamento bem sucedido com filhos maravilhosos vai te fazer alegre. Sabe o que vai te fazer alegre? Enxergar Sião. Enxergar a nova Jerusalém. Enxergar a realidade celestial. E isso alegrou eles, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É como se eles andassem pelos lugares e falassem, não, a gente é peregrino. Nós somos estrangeiros, eu não sou daqui não. Se alguém te parar na rua e perguntar, você é de Floripa? Não, não sou daqui não. Você é manezinho da ilha? Não, não sou não. Eu sou de Sião. Como que chamam os cidadãos de sianeses? Não siameses, né? Sianeses. Porque os que falam desse modo, olha só, os que têm essa linguagem, o que é uma pessoa peregrina? É uma pessoa que é desapegada com bens materiais. Uma pessoa que é peregrina, que é forasteira, ela na terra, ela é uma pessoa que ela não se prende. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu sou do céu. Eu sou da cidade celestial, eu não me prendo a essas coisas. Satanás, você quer levar isso aqui, você quer queimar isso aqui, queime, leve. Isso não me prende, isso não me segura. Porque eu sou cidadão do céu. E as pessoas que conseguem ter esse diálogo, as pessoas que conseguem falar dessa maneira, que conseguem ter essa perspectiva, olha só, manifestam, que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Pessoas que são assim, elas são incansáveis. Meu querido, Deus está derramando uma característica sobre a Domo nesses dias. Nós seremos cristãos incansáveis. Incansáveis. Você vai acordar na segunda-feira, você vai pegar o ônibus, você vai começar a andar, você vai falar de Jesus, você salvou uma alma. Você chegou no seu trabalho, você salvou mais 4 almas. Você saiu de lá, você falou, eu preciso passar no shopping. Você salvou mais 3 almas. E chegando de noite, você vai falar, meu Deus, eu preciso salvar mais. Você vai se tornar incansável no propósito de Deus sobre a terra. Você vai fazer o seu grupo familiar, você vai falar, meu Deus, eu preciso fazer mais um grupo familiar.
Você vai cuidar de um departamento da igreja, você vai servir uma pessoa, você vai falar, eu preciso servir mais. Pastor, vamos fazer mais um evento, eu quero servir mais. Por quê? Porque os cidadãos dos céus, eles são incansáveis em querer viver a realidade de Sião. Nós nos tornamos incansáveis em querer manifestar aquilo que nós já estamos enxergando. Você consegue entender por quê, meus amados, que Deus tem levantado a Igreja Dom aqui em Florianópolis e no Brasil? Porque as pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, elas virão para cá. Quando elas chegarem naquele terreno, quando elas entrarem, quando elas começarem a andar, elas vão falar, meu Deus, isso daqui não tem nem nos Estados Unidos, nem na Europa, o que é isso aqui? E você vai poder responder, nós enxergamos Sião. Nós enxergamos o céu. As pessoas vão entrar na sua casa, elas vão ver o seu casamento, a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata o seu marido. Elas vão falar, meu Deus, o que é isso? Me passa o contato da terapeuta, me passa o contato do teu pastor. Você vai falar, não, eu enxerguei Sião. Eu enxerguei Sião, e você também pode enxergar. Meu Deus, que filhos são esses? Que filhos são esses? Eu enxerguei Sião. São reis e rainhas. Sabe, meus irmãos, Florianópolis verá o impacto. Vai começar assim, depois Santa Catarina vai ver o impacto. E muitas pessoas vão querer levar isso, sabe? Só que o que a gente precisa entender? Não é, você não abre igreja. Igreja não se abre. Igreja nasce. Não tem esse negócio, vamos abrir, vamos abrir. Não é assim que funciona, meu irmão. E por que todos virão? Por que todos virão para cá? Porque não haverá. Como aqui? Como aqui? Deixa eu te falar uma coisa muito pessoal, muito individual. A visão que Deus te deu, só você pode manifestar. Se você não fizer, Deus irá levantar outras pessoas. Só que nunca ficará igual se você fizesse. Vocês estão entendendo? Nunca, nunca. Por exemplo, se Deus te chamou para iniciar um grupo familiar, o seu grupo familiar, ninguém pode fazer por você. Vai ter uma expressão ali, vai ter uma manifestação do céu ali, que só você e sua esposa vão poder trazer. Ah não, mas eu não quero, não posso, não isso, não aquilo. Daí o outro casal assumiu. Vai ser igual? Não vai ser igual. Vai ser uma bênção? Com certeza. O céu vai estar ali também? Vai estar ali também. Mas quantos entendem que existe uma manifestação específica para você? O Pai quer que você enxergue o céu. O Pai quer que você enxergue o céu. Amém, meus irmãos? Mas agora, eles desejam uma pátria superior. Isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele preparou uma. Como que é o nome dessa cidade? Como que é o nome dessa cidade? Sião, a nova Jerusalém, a morada celestial. Então Abraão, ele enxergou essa cidade. Quantos aqui podem enxergar essa cidade já? Quantos aqui querem ver essa cidade? O que tem que ter numa cidade? Primeira coisa que tem que ter numa cidade: habitantes, não é habitantes? Sim ou não? Não é habitantes? Só que habitantes precisam viver nessa cidade, não é? Então, aí meu irmão, comece a ver, comece a enxergar. Alguns aqui já estão recebendo pela fé, alguns aqui já estão visualizando. Abra os seus olhos espirituais para enxergar. Abra os seus olhos espirituais para enxergar. Vai ser muito grande, meu irmão. Vai ser muito grande. Vai ser muito grande. É o céu. A confirmação de Sião em Cristo Jesus.
No Antigo Testamento, o povo de Israel estava debaixo da maldição da lei. Então, antes de Cristo Jesus, havia a maldição da lei. E essa maldição da lei dizia o quê? Que se você não cumprisse uma sequer das leis, você era acusado de quebrar todas elas. E a quebra de uma lei, a quebra da lei, o que ela causava na vida do povo de Israel? Diga assim comigo: maldição. Então vamos ver aqui em Deuteronômio 28, 23. Uma das maldições que aconteceram quando o povo quebrava as leis. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Vamos usar a nossa imaginação. Imagine agora que você pode até olhar para esse chão de cimento, mas imagine que esse chão de cimento fosse um chão de ferro. E agora nas suas mãos eu estou te dando sementes. E eu estou te dando água. Você joga essas sementes nesse chão de ferro. Você joga a água. Vai dar certo? Vai dar fruto? Vai plantar? Sim ou não? Agora olha para cima e imagina que esse teto que nós estamos agora seja um teto de bronze, sem nenhuma rachadura, sem nenhum buraquinho, sem nenhuma infiltração. De repente começou uma chuva no céu. A água vai cair aqui dentro? Sim ou não? Então, o que a maldição da lei causou com o povo de Israel? Esterilidade, escassez. O que causou? Diga assim comigo: sem frutificação e sem bênção. A maldição, ela impede tudo aquilo que é do céu de vir para a terra. Os céus de bronze. Então, na lei, os céus foram fechados. Na lei, os céus foram de bronze, por causa da maldição, da malignidade da humanidade. Mas diga assim comigo: graças a Deus por Jesus. Diga mais forte: graças a Deus por Jesus. Sabe por quê? Vamos ver, João capítulo 14, versículo 1 a 3. Jesus dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já não teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então o que Jesus ele fez? Diga assim comigo: portal. Jesus abriu um portal. Jesus ele veio para quebrar o céu de bronze. E daí nós nos deparamos com Mateus 3,16, quando Jesus chega, João Batista olha lá para ele lá atrás e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que o céu se... Depois que abriu, não fechou mais, meu irmão. Depois que os céus se abriram sobre a cabeça de Jesus, eles não se fecharam mais. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Depois de batizado, Jesus saiu da água e eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Assim como os céus se abriram para Jesus, todo aquele que é chamado de Filho de Deus tem os céus abertos sobre a sua cabeça. Todo aquele que confessa Jesus como seu único Salvador, todo aquele que desce as águas do batismo, que sepulta a sua velha natureza, que ressurge, que ressuscita para a sua nova criação, esse recebe o Espírito Santo, esse tem os céus abertos sobre a sua cabeça. Meus irmãos, a igreja tem os céus abertos.
Eu e você temos os céus abertos. Os céus não são mais de bronze. Os céus não são mais de bronze. Os céus estão abertos. E o que significa os céus de bronze? Os céus de bronze significam um impedimento. Um impedimento para o homem chegar até Deus? Não. Um impedimento para Deus chegar até o homem. Na lei, Deus, a maldição da lei, ela cobre o céu. Por quê? Porque aquilo que é justo não se mistura com aquilo que é injusto. Aquilo que é puro não se mistura com aquilo que é impuro. Aquilo que é santo não se mistura com aquilo que é pecado. E é por isso que em Jesus agora os céus estão abertos sobre nós. Meus irmãos, nós fomos justificados. Nós fomos santificados. Eu e você já não somos mais parte do velho homem. E agora os céus estão abertos sobre nós. O apóstolo Paulo nos ensina que a nova Jerusalém, que já é a realidade na eternidade, começa a se manifestar hoje. Então eu e você hoje podemos viver em satisfação e podemos viver em alegria. Podemos viver em paz, mas também podemos viver com coragem. Um filho de Deus não deve ter espírito de covardia. Obrigado, André. Eu e você não somos covardes não, meu irmão. Não somos covardes não. O inimigo usa a intimidação, vem, sai para lá, Satanás. O inimigo vem querendo se levantar, né? A cobra levanta ali a cabecinha e começa a querer. Você vai, sai para lá. Sai para lá. É um derrotado. Os céus estão abertos. Eu estou em Cristo Jesus. Nós não deixamos a intimidação tirar de nós a nossa esperança. Nós temos a fé na palavra e temos a esperança no céu. Então o apóstolo Paulo ele nos ensina que a nova Jerusalém ela já é uma realidade na eternidade e por isso ela começa hoje. Meus irmãos, pense comigo. Abraão enxergou a eternidade, enxergou a pátria celestial e por isso ele pôde caminhar para encontrar a terra que Deus havia prometido para ele. Davi enxergou a eternidade e por isso quis construir uma casa para Deus, quis construir um templo para Deus. Eu e você precisamos entender que nós sabemos disso, já aprendemos que não tem a ver com o físico, não tem a ver com o material. O poder de Deus não está num prédio, o poder de Deus não está numa estrutura física. Nós sabemos disso, Mas nós também sabemos que tudo aquilo que está na terra não deve revelar Satanás, mas deve revelar ao nosso Pai, deve glorificar ao nosso Pai. E os ídolos sagrados cairão, as estátuas cairão, Jezabel será destronada. Meus irmãos, quando a igreja do Senhor se levantar, nós iremos construir altares ao Senhor, nós iremos edificar uma casa ao Senhor. Quando você edifica a sua família, quando você edifica a sua casa, né? Por exemplo, quando você consagra a sua casa ao Senhor, quando você entra na sua casa e você diz, essa casa é consagrada. Quando você chega na sua casa e você tira ali outros deuses, né? Outras estatuazinhas, outras coisas. Você não está fazendo isso por causa que, né? Tenho medo. Você não está fazendo isso por causa de medo. Você está fazendo isso porque ali reina Jesus e nenhum outro Deus. E você vai derrubando, sabe? Você vai derrubando os altares idólatras. Você vai derrubando. E assim será na nossa cidade. Quantos aqui já foram no Morro da Cruz? Lá no Morro da Cruz, lá do centro. Se você ainda não foi, eu te convido a ir. Aliás, a gente podia fazer isso um dia como igreja, né? A gente podia combinar um dia de ir lá para orar pela nossa cidade. Vamos fazer isso. Mas se você for lá, você vai perceber que existe uma coisa muito interessante que alguém fez, não sei quem foi. Mas essa pessoa enxergou Sião. Lá em cima tem uma cruz, tem uma plaqueta, né, uma placa de ferro, escrita, a ilha do Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá, pode ir lá. Está lá. E daí, a pessoa daquela época pode ter falado, vai gastar dinheiro com isso? Vai alimentar os pobres? Vai gastar dinheiro com isso?
Que desperdício! E hoje nós podemos ir lá e sermos abençoados por isso. E hoje existe um marco físico, territorial lá, atestando que a cidade é do Senhor. Então, meu irmão, pare de falar o que você não sabe. Pare de ser usado como boca de Satanás. Quando você olhar e falar, para que essa cadeira? Para que esse palco todo bonito, assim, arredondado? Né? Para que está gastando com isso? Por que está gastando com aquilo? Ao invés disso, né? Por que o Gabriel está de gravata? Por que ele está indo de terno? Eu não vou vir desleixado aqui de moletom num domingo de manhã. Eu não vou vir aqui de tênis. Apesar de que eu estou de sapatênis. A Paula brigou comigo o dia que eu comprei isso. Ela falou, meu Deus, o que é isso, Gabriel? Eu falei, então, tem que me dar, né? Se você não gostou. Que eu não aguentava mais usar sapato, estava me machucando muito o pé, né? Para trabalhar, assim. Queria, tipo, um sapatênis, né? Bem coisa de pai, né? A gente vai chegando nos 40, algumas coisas vão mudando. Mas sabe, queridos, a gente trata a casa do Senhor com zelo. Poxa, se eu vou no casamento de um sobrinho, não sei o que lá, e eu vou pôr a minha melhor roupa, por que eu não vou pôr a minha melhor roupa para vir no domingo? Sabe, não tem nexo eu acordar de qualquer jeito e eu vir de qualquer jeito para o domingo. Não tem nexo. Sabe, tem umas coisas que não cabem. Só que a gente só consegue entender isso quando a gente olha para a eternidade. Você só vai conseguir ver essas coisas quando a gente olhar para a eternidade. Você só vai conseguir olhar para isso se você ver a eternidade. Porque não é sobre regras, sabe? Não tem a ver com regras. Ah, não, você tem que ser desse padrão. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o céu. Ou você acha que quando a gente chegar no céu, nós não iremos usar roupas muito mais caras do que as roupas que tem aqui na terra? Com tecidos que nem existem aqui. Ué, lá as ruas são de ouro? Você pode ler Apocalipse esse texto, eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo. A rua da cidade santa é de ouro. Se a rua é de ouro, que roupa que a gente vai usar? Então, quando as pessoas entrarem na doma, elas vão falar, meu Deus, o que é isso? Isso é o céu. Né? Quando eu e a Paula, a gente se preocupou muito com isso quando a gente edificou ali a empresa. E o que acontece com as crianças? O pessoal sabe que tem filho lá. Elas não querem ir embora. Os pais trazem, elas não querem ir embora. E por que elas não querem ir embora? Se fosse tudo quebrado, tudo de qualquer jeito, tudo, sabe? Elas iriam querer ir embora. Mas um lugar onde te inspira o céu, você quer permanecer ali. Quando as pessoas entram na sua casa, elas querem ficar ali ou elas querem sair? Está tudo bagunçado, desordenado, ou aquilo ali revela o céu? Sabe, meus irmãos, é mais profundo do que você acha. Só que nós não faremos tudo isso com a motivação da lei. A gente não constrói, a gente não faz nada pensando em ser reconhecido. A gente não faz nada querendo aprovação de homens. Eu não estou usando isso daqui porque eu quero a tua aprovação. Eu já tenho. É por isso que eu uso. Não é verdade? Nós somos excelentes, porque nós já somos aprovados. Nós não queremos fazer com excelência para sermos aprovados. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina, olha só, Gálatas capítulo 4, versículo 25, 26 diz assim, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e é a nossa mãe. A Jerusalém atual
era para trazer o céu, mas ao invés disso está trazendo escravidão. Por quê? Porque está debaixo da lei. Mas a Jerusalém celestial é livre e é a nossa mãe. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que trazer a Jerusalém atual para a terra. Nós temos que fazer isso. Por quê? Porque Florianópolis quer ser livre. Existem muitas pessoas aprisionadas, meu irmão. Muitos casamentos destruídos, muitas famílias separadas. As pessoas estão sedentas por Jesus. E elas querem encontrar a mãe que é livre. Os céus estão abertos para os filhos de Deus, amém? Amém? Eu quero encerrar nessa manhã. Nós vamos fazer a ceia do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler esse último texto no livro de Apocalipse, capítulo 3. Se você quiser se colocar de pé, você pode se colocar de pé. Os irmãos já vão começar a entregar as ceias. Você pode receber a ceia nas suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 3. O versículo 10 ao 12. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação. Pegue a sua ceia aí. Todo mundo já recebeu a ceia? Se você puder fazer assim comigo, ó. Mesmo que caia, né? Mas abra sua mão assim, ó, e segure a sua ceia. E agora nós vamos ler esse versículo na primeira pessoa, né? Você pode ler comigo e dizer assim: eu guardei a palavra de Deus, da sua perseverança. Por isso agora, o meu Pai, agora fecha a sua mão assim comigo, me guardará na hora da provação. Você recebeu essa palavra? Você recebeu essa palavra? Nós somos guardados na hora da provação. Nós somos guardados na hora da provação. Nós somos guardados na hora da provação. Porque nós fazemos parte da cidade santa. Nós fazemos parte, a nossa morada é junto com o nosso Pai Celestial, na Jerusalém Celestial, em Sião. Lá não há choro, lá não há morte, lá não há dor, lá não há separação, lá não há inimizade. Não há. Nós estamos guardados, Ele nos guarda, meu irmão. Ele nos guarda na hora da provação, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E Ele diz ali: eu venho sem demora. Repita assim comigo: o meu Deus vem sem demora. Diga comigo: meu Jesus vem sem demora. Por isso, meu irmão, conserve o que você tem. O que você tem? Abre sua mão aí. É isso que nós temos. Este é o bem mais precioso. Este é o bem mais precioso que nós temos. Por isso, conserve o que você tem. Pode fechar de novo as suas mãos. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Sabe, meu irmão, não deixe que ninguém tire Jesus de você. Não deixe que ninguém tire Cristo de você. Não deixe que ninguém tire a graça de você. As mentiras vão vir, as provações vão vir. Pessoas vão dizer: isso não é verdade. Pessoas vão inventar calúnia. Pessoas vão colocar palavras mentirosas. Pessoas vão tentar contra a sua vida. Mas nada irá roubar Jesus de você. Nada. Nós estamos seguros nele. E Ele diz: segure isso.
Segure isso, para que ninguém tome a sua coroa. Existe uma coroa sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Uma coroa de glória. Nós fomos coroados por quê? Porque somos vencedores em Cristo Jesus. Isso daqui é para os vencedores. Essa palavra é para os herdeiros. Essa palavra é para a igreja dos primogênitos. Essa palavra é para a noiva de Cristo. Essa palavra é para os habitantes da cidade celestial. Ao vencedor farei com que seja uma coluna. Oh Pai, quantos aqui querem ser coluna na casa de Deus? Quantos aqui querem ser coluna na casa de Deus? Uma coluna não pode ser tirada. Uma coluna não pode ser removida. Meus irmãos, nós somos coluna no santuário do nosso Pai. Essa casa que Deus está edificando. Agora eu estou falando sobre a terceira dimensão. Essa casa que Deus está edificando na Domo. Quantos querem ser coluna nessa casa? Sabe, através de você, através da sua vida, milhares e milhares de pessoas virão. Meus irmãos, milhares de pessoas. É muito maior do que você acha que é. É muito mais profundo do que você acha que é. Vidas sendo salvas. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres. É maior, é maior. E dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Sobre nós está gravado o nome, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Gente, que bênção isso. Vamos enxergar isso. Vamos enxergar a Jerusalém descendo. Por gentileza, abra o seu pão comigo. Declare assim comigo: obrigado, Jesus, porque cada pedaço deste pão, cada pedaço do teu corpo é o caminho, o acesso, a realidade que hoje tenho em Ti. Eu te agradeço, porque através deste corpo eu posso enxergar a eternidade. Por isso eu vejo a minha família restaurada, o meu casamento frutificando, os meus filhos crescendo em estatura, sabedoria e graça. Eu vejo o meu corpo saudável, eu vejo as minhas pernas correndo, eu vejo os meus olhos como de águia. Obrigado, porque através destes pedaços que representam o teu corpo, eu posso receber pela fé a tua palavra. Amém. Você pode participar do pão. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode abrir o seu suco. Obrigado, Jesus. Amém. Ore assim comigo. Obrigado, Jesus, porque através deste suco, através do teu sangue, cada gota que agora entra no meu corpo, manifesta o perdão dos meus pecados, manifesta a saúde física, a cura de toda doença. Cada gota do seu sangue
limpa o meu sangue, limpa os meus órgãos, limpa os meus ossos e me dá um novo ânimo, uma nova coragem para ligar, para desligar, para edificar e destruir, para plantar e para colher. Eu te agradeço, meu Jesus, porque o teu sangue me garante poder e autoridade sobre a terceira dimensão, em nome de Jesus, amém. Você pode participar. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. E antes da gente encerrar com esse cântico, eu quero te convidar. Vamos depositar os nossos copinhos nas cestinhas que os irmãos estão passando, mas nós vamos fazer um tempo de oração agora. Você pode fechar os corredores, vamos dar as mãos para todas as pessoas que estão na nossa direita, na nossa esquerda. E agora nós iremos orar por este novo nível que nós estamos entrando, por este novo momento que nós estamos entrando de transição, por este novo local que nós iremos adentrar, pelas novas famílias que irão chegar, pelo novo momento de avanço que nós estamos entrando como igreja, amém? Levante sua voz neste momento, comece a declarar, comece a orar, comece a agradecer a Deus por este novo tempo. Nós te agradecemos, Senhor. Nós agradecemos por este novo momento. Como igreja nós declaramos sobre este novo local, essa nova direção. Nós oramos o caminho, Senhor. Nós quebramos assim como a tua palavra diz, Senhor, que nenhuma arma forjada prosperará. Deus, nós declaramos que todas as armas de Satanás, elas são desfeitas agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que ele estava segurando, do avanço da igreja, agora é desfeito. Nós oramos o avanço da igreja Domo, nós oramos o avanço territorial. Pai, nós oramos, Senhor Jesus, que nós receberemos bênção sem medida. Senhor, nós oramos, Senhor, a provisão para a construção deste novo templo, a provisão para este terreno. Deus, a provisão para as cadeiras, a provisão para o som, a provisão para o orfanato, a provisão para as famílias que irão chegar. Deus, e nós já podemos ver e declarar famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, o coração de filhos se voltando para os pais e dos pais para os filhos. Senhor, nós oramos o perdido voltando, aqueles que estão presos sendo libertos. Deus, nós oramos agora, o reinado de Belzebu é destruído sobre Florianópolis, o reinado de Jezabel é destruído sobre Florianópolis. Nós declaramos que as hostes, as potestades, elas caem agora em nome de Jesus.
pelo levantar da tua igreja, pelo brilho da tua igreja. Pai, a tua igreja avança, a tua igreja segue, a tua igreja é gloriosa, a tua igreja enxerga a eternidade. Pai celestial, muito obrigado, porque nós podemos ver multidões e multidões e multidões e multidões de pessoas se entregando ao Senhor, entregando as suas vidas, e muitas famílias e muitas pessoas chegando. Pai celestial, obrigado, porque o Senhor vai à nossa frente. Obrigado, porque nós não temos que temer mal algum. Obrigado, porque os teus anjos acampam ao nosso derredor. Os teus anjos estão à nossa frente, estão na nossa retaguarda. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quando Abraão ouviu a sua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei. Tua palavra permanecerá. Não existe não. Quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo e incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Se a noite vem, eu não temerei. Amanhã já vem com seu resplendor em meu caminhar. Cada passo meu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei. Tua palavra permanecerá. Não existe não. Quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo e incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo e incerteza junto a ti. Vou confiar, despegar, descansar, te adorar, viver, pois sei.